Saúdo a todos na doce e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Louvo a Deus por esse feliz momento de estar com vocês. E eu gostaria de abordar em um assunto muito importante que está sendo muito comentado nas redes sociais, principalmente nas igrejas. Mas antes eu gostaria que meditássemos no que está escrito em Mateus 16 e 18, quando o Senhor Jesus Cristo fala: "Pois eu digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela." O que eu gostaria de afirmar é sobre um assunto que se refere ao Evangelho dos Fariseus. Este Evangelho dos Fariseus foi abordado por uma jovem em um programa de calouros, onde ela foi convidada para apresentar uma música e ela cantou uma música que diz que era uma música gospel e relatou sobre isso, que eu não vou aqui passar a música nem a imagem da menina por uma questão de direitos autorais. Mas eu creio que todos já estão sabendo a respeito deste fenômeno. Eu digo fenômeno porque realmente está tendo uma grande repercussão este Evangelho dos Fariseus, como ela canta. Agora, eu gostaria de afirmar para vocês que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, ele é completo, ele é puro e ele é perfeito. Agora, pode existir vários evangelhos, N evangelhos, mas somente um é do Senhor Jesus Cristo. Ainda bem que ela disse que esse evangelho é dos fariseus. Agora, eu não entendo por que tamanha preocupação, porque pastores, igrejas, denominações estão se manifestando a respeito deste episódio. Se estão preocupados, é porque caiu na carapuça. Porque a letra é excelente, a voz da menina é belíssima e a mensagem é verdadeira. Só que um pequeno detalhe: o Evangelho do Senhor Jesus Cristo não é esse que ela falou. Este é outro evangelho pregado por religiões. Agora eu quero afirmar também mais uma vez que Deus não está preocupado com religiões. Deus não está preocupado com convenções. Deus não está preocupado com denominações. Ele tem compromisso com a sua palavra. Ele está preocupado com os eleitos. Está preocupado com as pessoas transformadas, nascidas de novo. E essas pessoas que foram transformadas pelo Espírito Santo são incompatíveis com esse evangelho dos fariseus. Se alguém está pregando esse evangelho, problema dele. Mas não é o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Eu quero também afirmar que essa questão de hipocrisia dentro das religiões é antiguíssima. Na época de Jesus, isso já acontecia, daí a revolta do próprio Jesus Cristo contra o sistema religioso. Porque o sistema religioso é cruel e é perverso, isso não resta dúvida. Mas o Senhor Jesus Cristo não está preocupado com o sistema religioso, mas com a salvação de almas, com pessoas convertidas. Essa questão de religião é antiguíssima. Os fariseus eram hipócritas, como também eram os saduceus e outras denominações judaicas,
como também era o sistema religioso na Babilônia, na Grécia, em Roma. Todos eram hipócritas, porque religião é coisa de homem. Convenção é coisa de homem. Tudo isso são formas de angariar fundos, recursos financeiros para a ostentação da liderança. Mas a palavra de Deus é muito clara. Ele não está preocupado com nada disso. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela vai prevalecer sobre o inferno, sobre esse tipo de coisa, pessoas que nunca nasceram de novo. A jovem aborda com sinceridade uma coisa muito real. Dentro do sistema, existe uma religião, porque são vários sistemas, mas há o sistema maior, de maior amplitude, que domina, que governa o mundo. E dentro desse sistema existem outros pequenos sistemas que controlam o povão, a humanidade. Isto não é igreja. Dentro desse grande sistema, há um pequeno sistema chamado sistema religioso, que também não é a igreja. A igreja são formadas pelo povo, não é formada por um grupo de liderança, de meia dúzia de líderes, não. Deus não está preocupado com isso. A igreja é formada pelo povão, por uma multidão de pessoas que vivem no anonimato, que não aparecem nas mídias, que não aparecem nas redes sociais, mas que professam o nome do Senhor Jesus Cristo e possuem uma vida íntegra diante de Deus. Esta é a religião de Jesus Cristo. Esta é a salvação. A salvação não é coisa feita de baixo para cima. É feita de cima para baixo. O homem é que constrói de baixo para cima. Isso é religião. Sacrifício humano, como era no sistema religioso antigo. Quando os homens ofereciam sacrifícios a Deus, sacrifício de hipocrisia, porque aquele sacrifício que eles ofereciam era nada mais do que um rito religioso. Quando a palavra de Deus mandava ele fazer uma coisa, eles faziam outra. O sistema levítico era um sistema hipócrita. Foi por isso que Jesus entrou no templo, derrubou mesas, expulsou os vendedores, porque existia ali plena hipocrisia. Não foi assim que Deus mandou oferecer sacrifício de animais. Eles compravam no mercado aqueles animais e ofereciam sacrifício como um simples ritual. Quando a lei de Moisés mandava que os animais deviam ser tirados da sua casa, o melhor, aquele que a pessoa tinha a melhor estima, aquele cordeirinho de estimação da casa, porque se não for, não é sacrifício, tinha que doer na alma. Então era o melhor da sua casa, aquele animalzinho que era o xodó da família, era esse que devia ser levado em sacrifício no altar. O que é que eles faziam? Os sacerdotes vendiam nos templos, ou no templo, em Jerusalém, no caso de Jesus Cristo, vendia os animais para ficar com dinheiro. Não tinha nenhum sentimento ali. Um animal que ele nunca viu. Isso não é sacrifício. Isso é o sistema religioso, o evangelho hipócrita. Isso é verdade.
Hoje continua da mesma forma, então não é nenhuma novidade o que aquela jovem pregou, porque há muito tempo que o ser humano tem esse comportamento. Mas isso nunca abalou a mensagem de Deus, a mensagem divina. Uma coisa é religião, outra coisa é salvação. Religião e salvação são antagônicos, são incompatíveis, porque a religião consiste de ritos, de liturgias, de normas, de regras, de estatutos, de comércio, de venda, de mentiras, de hipocrisias. A salvação consiste em uma vida abnegada, transformada, pessoas nascidas de novo, que professa unicamente o nome do Senhor Jesus Cristo como o único Salvador. Aí eu não entendo porque esses homens, ou alguns deles, estão tão preocupados com essa música, o Evangelho dos Fariseus. Ora, se esse Evangelho dos Fariseus é o seu Evangelho, problema seu. Porque o Evangelho do Senhor Jesus Cristo se importa com as pessoas. Se o seu Evangelho é aquele Evangelho de fachada, quando no templo, domingo à noite, nos cultos se prega muito bonito, se fala muito bonito, se fala de perdão, de amor, de misericórdia, quando na prática é totalmente o contrário, pastores corruptos que desviam verbas, que estão em posições, em cargos políticos elevados e não se importa com o seu semelhante, esse é o evangelho que a menina cantou. Se é o seu, tudo bem. Mas o evangelho do Senhor Jesus Cristo é outro evangelho. Então existem vários evangelhos. E dois grandes evangelhos. O primeiro é o que está sendo abordado. O evangelho dos fariseus. E o outro é o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Eu não sei em que evangelho você está. Se você está do outro lado, eu te convido para passar para o lado do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que é a palavra de vida, de transformação, como disse o próprio Jesus Cristo, vim para que tenhas vidas e tenha em abundância. Deus está preocupado com a sua palavra. Deus tem compromisso com a sua palavra e ela não vai voltar para ele vazia. Ela faz o efeito necessário, transforma as pessoas e transforma vidas. Agora, há pessoas que não foram transformadas, que não nasceram de novo, tem a religião como meio de vida, então esse evangelho é o que foi cantado, evangelho dos fariseus. E as pessoas tentam generalizar. Existem pastores chamados e existem chamados pastores. Os chamados pastores estão no evangelho dos fariseus. Os pastores chamados, eles seguem o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, existe os pastores chamados e os chamados pastores. Não há de que se preocupar. Então, se a música dessa jovem mexeu com você, te transforma. Vem para o evangelho de salvação, que é o melhor para a sua vida. Deus vos abençoe e que a misericórdia de Deus nos alcance.